Então, eu queria chamar a professora Gabriela Brelas, que é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. Por favor, Gabriela. A Gabriela... Ela realiza pesquisas sobre organizações da sociedade civil e a sua influência em políticas públicas, comparando países, e sobre o processo de institucionalização da participação social na Câmara Municipal de São Paulo, analisando as audiências públicas do orçamento entre 1990 e 2010. Atualmente, seus interesses de estudo se voltam a organizações da sociedade civil, orçamento público, controle social, governo aberto, participação e uso de tecnologias de informação e comunicação, e ela está profundamente engajada na constituição do Instituto das Cidades, que vai ser um novo curso de administração pública da Unifesp, na Zona Leste. Também queria chamar o Henrique Silveira. O Henrique é coordenador executivo da Casa Fluminense, um espaço permanente para o debate e a constituição de políticas públicas do Rio de Janeiro. O Henrique trabalhou como analista de responsabilidade social do SESC Rio, no Instituto Pereira Passos, como gestor local do programa UPP Social, e no IBGE como supervisor no Censo 2010. Bem-vindo. E, por fim, eu queria chamar a Paula Galeano. Bem-vinda. A Paula é superintendente da Fundação TID Setúbal desde 2010, uma organização que fomenta iniciativas de promoção da justiça social e do desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e de enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes cidades. A Paula foi gestora de programas sociais no Ministério da Saúde e da Educação, secretária adjunta de Assistência e Desenvolvimento Social na cidade de São Paulo de 2005 a 2008 e atuou na implantação do Sistema Único de Assistência Social. Bom, gente, sem mais delongas, para a gente ganhar aí um pouquinho de tempo, que a gente atrasou um pouquinho da mesa anterior, eu queria agradecer aí os convidados pela presença e fazer uma discussão que é uma continuidade da discussão que a gente teve na mesa anterior, né? A gente queria discutir, a proposta dessa mesa é discutir um pouco. No GVSES, a nossa experiência, como o Mário Monzoni apresentou, é muito ligada à governança territorial, né? Ou seja, considerar as especificidades dos territórios na hora que você vai discutir a construção de uma agenda e a implementação dessa agenda e, consequentemente, como se dá a participação social disso. Então, a nossa provocação para esse painel é como é que a gente lida com as especificidades das cidades, né, dos territórios, quando a gente usa um termo mais amplo, como é que a gente lida com isso para garantir uma participação mais efetiva, né? E aí a gente considera a participação efetiva uma participação que realmente seja um compartilhamento de tomada de decisão, né? Quer dizer, a transparência, diálogo, isso são processos para você chegar em processos de participação onde há um compartilhamento dessa tomada de decisão. Então, como é que a gente pode, que meios, que instrumentos a gente tem para garantir maior influência da sociedade civil no âmbito da constituição dessas agendas do que a gente chama de governança territorial para a construção de cidades sustentáveis. Então, a gente queria convidar a professora Gabriela para iniciar, porque acho que pode ser interessante ouvir muitas das pesquisas sobre instrumentos, aí talvez, não sei se é o nome alternativos, mas instrumentos modernos, contemporâneos de participação no contexto de cidades. Depois a gente vai poder ouvir o Henrique contando uma das experiências que a gente pesquisou nessa publicação que a gente está lançando hoje, que é a experiência da Casa Fluminense, uma experiência super interessante, porque é uma participação que demanda uma discussão para mais de um município, né, um território ampliado, porque toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, então são vários municípios. E, por fim, a gente achou interessante também chamar uma experiência que não foi contemplada na nossa pesquisa, né, que é uma experiência da Fundação TID Setúbal, muito interessante, de um planejamento com um território bastante apertado ali, que é um plano de um desenvolvimento local numa região dentro da cidade de São Paulo. Então, por isso que a gente achou que essa combinação aí dos três palestrantes podia dar uma discussão boa para nós, e eu queria já começar passando a palavra para a Gabriela. Muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada ao GVSES e ao Instituto Arapiaú. É um prazer estar aqui. Eu sou filha dessa casa de graduação, mestrado e doutorado, e é sempre muito bom retornar e ter essas discussões que nos fazem refletir, pensar e, enfim, pensar aí no futuro. Bom, estudar a participação, para mim, é uma coisa extremamente interessante, nos envolve, eu acho que nos envolve de uma forma que, mesmo sabendo dos desafios
e da normatividade por trás dos estudos sobre participação, nós continuamos aqui, porque acreditamos, porque levamos isso, de certa forma, com uma certa militância. A gente acredita no potencial democratizador da participação, na sua necessidade dentro de uma democracia onde representação e participação se juntam, né? Não é um ou outro, mas é uma democracia representativa com a participação dentro dela. Porém, eu acho que devemos ter clareza que não temos que trabalhar apenas com a normatividade. Então, todo o referencial teórico de democracia participativa, democracia deliberativa, é muito claro. A participação é importante, ela é necessária, ela é fundamental. Mas de que participação estamos falando? Nos últimos 10 anos, diversos estudos começaram a dizer, bom, chega de falar e de celebrar a participação, vamos além, vamos entender que participação é essa, quem participa, quais os efeitos dessa participação, qual é a qualidade, eficiência, eficácia, efetividade. E, falando um pouquinho, discutindo um pouco, né, ouvindo a primeira mesa, acredito que precisamos nos aprofundar mais com dados empíricos, não apenas com achismos e percepções, para entender que participação é essa. Enquanto eu estava sentada aí, eu lembrei que, exatamente há 10 anos atrás, em 2008, na verdade, estávamos comemorando 20 anos da Constituição Federal. Ano que vem, comemoraremos 30 anos da Constituição Federal. A sensação que eu tenho, e o Jorge Caiano, se não me engano, estava aqui nesse debate que a gente fez, não sei se você se lembra, quando a gente discutiu a participação, a Constituição Federal de 88, os cabelos não estão mais brancos, fica tranquilo. A gente discutiu, e a sensação que eu tenho é que pouco mudou nos últimos 10 anos. E aqui eu quero que a gente pare para refletir o porquê de tão pouca mudança. Então, eu vou traçar um cenário crítico, talvez vocês, espero que alguns discordem, porque eu acho que o debate tem que ser de discordância para a gente crescer e trazer proposições. Mas eu acho que, assim, há 10 anos atrás, já existiam inúmeros estudos mostrando a ineficiência dos conselhos. Década de 90, o Instituto Polis tem inúmeros cadernos Polis, inúmeros, falando dos conselhos, da sua inefetividade, conselhos consultivos e não deliberativos, conselhos que são pessoas, quem participa dos conselhos, que eles não são efetivos. Os conselhos existem, muitas vezes, formalmente, para repasses federais, único e exclusivamente. Então, assim, o principal espaço de participação que temos hoje, né, desde a Constituição de 88, que deu a base para a criação deles, são os conselhos. O que temos de estudo sobre conselhos? Todos eles argumentando e falando da ineficiência, ineficácia, etc. Em 5.570 municípios, não temos ainda um estudo que unifique tudo isso, mas desses 5.570, 70% tem menos de 20 mil habitantes. Que municípios são esses? Qual é a efetividade desses conselhos? Então, das audiências públicas, a primeira mesa também falou coisas que eu vou destacar aqui. Então, onde eu queria apontar algumas questões. Quando a gente vai falar de advocacy, de participação, de lobby, que é o que eu vou tentar significar aqui um pouquinho para a gente discutir também, a gente tem que ter em mente uma coisa muito clara. Não existe uma sociedade civil. Ela não é homogênea. Aqui, a sensação que eu tenho é que a sociedade civil, as ONGs, as organizações, lindos projetos e maravilhosos. A organização da sociedade, a sociedade civil, ela é formada por organizações das mais diversas cores, ideologias. E todas se chamam associações, fundações, institutos, em muitos casos. Não existe uma homogeneidade nisso tudo. E isso tem que ser levado em consideração. E numa democracia é natural que assim o seja. Então, quando a gente pensa o que é advocacy, então, né, trazendo um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, que depois me abriu as portas para alguns pontos do doutorado, é você adotar, identificar uma causa, adotá-la e tentar mudar a opinião pública em relação a essa causa, seja desenvolvimento local, seja problemas de saúde, seja a questão da educação. Você tem aí uma causa e você busca mudar uma realidade específica dessa causa. Para fazer isso, você tem várias formas. Você pode comunicar, você pode falar, olha, crianças morrem no Brasil afogadas, então como que a gente vai lidar com isso? Você trabalha com comunicação na grande mídia, você educa mães a como evitar que seus filhos se afoguem. E você também trabalha com políticas públicas, você vai buscar influenciar o governo, seja poder executivo ou poder legislativo, que aí vem o lobby. Então, a gente pode pensar em advocacy como um guarda-chuva, onde você tem diversas ferramentas, comunicação, educação e lobby seria uma delas. O lobby influência em projetos de lei, no Poder Executivo, né? No Executivo a gente tem uma série de projetos de lei que são criados, gerados no Executivo, assim como no Legislativo. Você tem aí palavrão, né? Parece que fazer lobby, as empresas fazem lobby, as empresas são do mal, então as ONGs
são do bem, e quando a gente fala ONGs são do bem, a gente, né, é um juízo de valor bastante delicado que a gente tem que colocar, porque você tem diversas cores, né, interesses e por aí vai. Então, o lobby, que é a influência em políticas públicas, é extremamente legítimo, e ONGs fazem, só que no Brasil, o que acontece? Lobby é palavrão, então as ONGs fazem advocacy, o que diminui um pouco o conceito de advocacy, ou fazem lobby do bem. A expressão lobby do bem também ele é muito utilizado. Lobby do bem e lobby do mal, né? Depende de que lado você está, você acha uma coisa ou você acha outra. Então, a gente tem, eu estou trazendo esses diferentes conceitos para dizer que o lobby, você influenciar leis e políticas públicas, é extremamente legítimo. E a gente só vai mudar, a meu ver, e melhorar a qualidade dessa participação, eficiência e eficácia quando a gente começar a olhar como funciona a máquina, seja poder executivo, seja poder legislativo ou judiciário, e tentar melhorar esses espaços. A ciência política estuda a participação, a administração pública estuda a participação, a sociologia, etc. Acredito que existem aí outras linhas e outros campos de pensamento que deveriam ser incorporados e atraídos para a nossa discussão. A psicologia social, a neurociência. Eu não sei vocês, mas eu cansei de ler estudos que estão me agregando muito pouco. Estudar participação é ler muitas pesquisas que chegam às mesmas conclusões. Eu tenho me incomodado com isso. Por isso, eu vou... Se algumas pessoas estão rindo, acho que vocês tendem a concordar comigo. Então, eu tento buscar outras formas de pensar e eu acho que pesquisas mais empíricas que vão buscar... Bom, mas vamos ver se esse mecanismo funciona. No meu doutorado, eu estudei 20 anos de audiências públicas na Câmara Municipal de São Paulo, com notas taquigráficas, 14 mil páginas de notas taquigráficas, e um ano eu presenciei as audiências públicas. O que eu vejo é que a participação está institucionalizada na Câmara Municipal. Eu fui lá, analisei 20 anos, eu peguei empiricamente, analisei, existe uma participação, mas que participação é essa? É uma participação clientelista, onde as pessoas vão lá, num balcão de pedidos, e se vocês forem no plenário da Câmara, vocês vão ver que a mesa é mais elevada, é uma mesa onde as pessoas ficam na frente dos vereadores e fazem pedidos. Para quê? Para ganharem esses pedidos via emendas. Essa é a participação que a gente gostaria, ela está institucionalizada, mas que participação é essa? Então, como pesquisadora acadêmica, eu diria, temos que melhorar a qualidade das nossas pesquisas urgentemente para poder para a gente poder se mover. 5 minutos, vocês foram maldosos agora. Para a gente conseguir se mover nessa questão. Tá? Isso é fundamental. Bom, desafios que eu acho sobre essa participação. A quem representa? Em que espaços atuar? Conselhos, audiências públicas, poder executivo, poder legislativo, a necessidade do conhecimento técnico. O que a Paulinha falou é fundamental. Aquelas associações que vão para discutir orçamento e estão apropriadas do que é um orçamento, entendem de orçamento, ou plano diretor, ou lei de zoneamento, elas têm um papel acima, elas têm uma capacidade de interlocução muito maior do que aquelas que não estão preparadas. Então, o conhecimento técnico ele é fundamental. A necessidade de regulamentar o lobby, isso é fundamental também. Dentro desse espaço, você tem vozes que falam mais alto. As organizações têm recursos, algumas têm mais, outras têm menos. Quem pode estar às 10 da manhã, às 3 da tarde, numa audiência pública, não é necessariamente o movimento do bairro, do conjunto habitacional Águia de Aia, da Zona Leste. Né? Então, enfim, se bem que a dona Maria do Socorro era uma frequentadora assídua das audiências públicas do orçamento, mas não são todos os bairros e movimentos que podem estar presentes. A questão das coalizões. Acho que a gente precisa discutir a necessidade e a importância das coalizões e a questão do pragmatismo. Eu não vou me aliar àquele grupo porque nisso não concordamos num aspecto, mas em outros concordamos. Então, de que maneira a questão do pragmatismo e do purismo entre essas coalizões não acaba sendo prejudicado em termos de atuação? O papel das tecnologias de informação e comunicação. Tem muita expectativa em relação às TICs. Elas vão salvar a democracia, elas vão trazer... Já tem estudos que mostram que não necessariamente. Né? Então, como essa participação tecnológica pode ser utilizada, o OP de BH já foi digitalizado há alguns anos e houve problemas onde as pessoas colocavam o título eleitoral de outras pessoas para poderem votar. E nisso você praticamente mostra que o processo tem suas falhas. Então, ele não necessariamente funciona. E, por último,
teria mais coisas para falar. A gente falou de confiança, eu acho que valeria a pena falar de plano de metas também, mas eu quero falar de duas coisas que eu acho que são importantes. A questão de como é que a gente faz com que a participação funcione. Eu não acho que é agora, eu acho que é na escola, é no início, é na infância, é no ensino fundamental 1, fundamental 2. A ideia de pedagogia da participação, que foi trazida pelo Jorge Pontual, a primeira vez que eu me deparei com esse conceito, pedagogia da participação, foi de 94. É ensinar a educar para a participação. E aí é educar também os gestores públicos. Participar dá trabalho, gerenciar a participação dá trabalho. Quando você tem 6 meses para fazer um plano diretor participativo, e você como aconteceu em 2014, onde, apesar de todas as dificuldades do tempo, foi factível fazer minimamente um processo participativo, que era necessário dentro daquele prazo, porque existia um regulamento para o zoneamento depois, então você precisava fazer naquele momento. Então, você tem que educar não só os cidadãos, mas os gestores públicos e a burocracia. A burocracia de pequeno, de baixo e médio escalão também. Então, eu já vi na Câmara Municipal moradores de rua indo pedir o documento que estava sendo apresentado naquele momento e não receber. E uma pessoa melhor vestida e pedir e receber o mesmo documento que tinha sido solicitado pelo morador de rua. Então, educar para a participação não é apenas a sociedade, os cidadãos que estão lá buscando participar, mas os gestores que estão no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Por último, a questão do que eu tenho visto das minhas pesquisas, que eu acho que é fundamental para a participação, é a questão da confiança, né? A credibilidade no processo. Então, muitas pessoas que participam, 20 anos de audiências públicas, lendo notas taquigráficas, e eu aprendi muito sobre a história de São Paulo, então foi um trabalho muito gratificante. Eu pude ver que pessoas que costumavam participar deixaram de participar. E quando eu fui investigar o porquê disso, é porque as pessoas não acreditavam mais que aquilo funcionava. Então, a falta de credibilidade no processo afeta a participação. Então, eu vou lá todo ano e nada muda, ou o vereador faz uma emenda e essa emenda nunca é liberada, porque é isso, o vereador faz várias emendas, mesmo sabendo que elas não vão ser liberadas. Existe todo um jogo político de mostrar, olha, para a base que o apoiou, eu fiz a emenda, mas o governo não quis liberar depois. Então, a questão da credibilidade no processo é fundamental. E também, nos espaços participativos, a questão do retorno. Então, sejam plataformas virtuais de participação, o retorno, você fez sugestões. Essas sugestões foram ou não foram contempladas? Por que elas não foram contempladas? Porque isso não é do âmbito municipal. Tem muitas sugestões que não têm que ser contempladas. São questões, enfim, de âmbito estadual, federal, e por aí vai. E aí, por último, eu só queria reforçar sobre a questão da confiança no processo, etc. O plano de metas não foi mencionado. Eu acho que é um instrumento que a gente tem aí bastante importante, que ainda eu tenho minhas dúvidas se a forma como ele é construído é a melhor forma, porque as metas são construídas pelo governo, tem um espaço de participação, algumas audiências, mas as metas podem ser construídas para serem facilmente alcançáveis. Né? Então, quando você coloca fazer parte de um conselho, ou ganhar tal, aí você fala assim, bom, gente, essa meta que é tão óbvia que ela vai ser atingida, será que ela deveria ser uma meta? Então, a construção das metas é uma forma de accountability, de prestação de contas, que eu acho que talvez a sociedade podia se empoderar mais desse processo, não ser o plano de metas, né, até o 30º dia do mês de abril, se não me engano, o gestor eleito tem que fazer e construir esse plano de 6 meses, ele tem que prestar contas. Mas essas metas, a meu ver, deveriam ter uma participação maior para que realmente nós conseguimos aí, enfim, ver eficiência, eficácia e efetividade na gestão pública. Então, acho que eu teria mais coisas para falar, mas, enfim, só para falar, não falar de sociedade civil como um espaço homogêneo, sejamos críticos, estamos anos-luz do que poderíamos fazer em termos de pesquisa, tá? Eu acho que ainda precisamos melhorar muito para avaliar, de fato, quais espaços de participação estão funcionando. E só por último, para acabar, eu acho que a gente podia avaliar, por exemplo, a audiência pública. Não existe uma lei que determina como a audiência pública tem que ser feita. Então, você vai na Câmara, o direito de réplica e tréplica é entre vereadores. A sociedade civil não tem o direito de replicar o que um secretário responde. Que participação é essa? Tá? Então, a regulamentação ela é importante também. Obrigada.
acho que vai... Obrigada, Gabriela. Só queria lembrar, quem quiser fazer perguntas, está circulando aí as filipetas, a gente vai garantir aí que a gente tenha uma boa dinâmica aí de perguntas e respostas. E também, para todo mundo saber, a gente tem cerca de 85 pessoas assistindo online o evento. Henrique, você pode contar para a gente um pouco a experiência da Casa Fluminense, algumas das provocações aí da Gabriela quanto a balcão de projetos, tensão de grupos de interesse, como é que vocês veem combatendo certos desvios dos processos aí democráticos e participativos na experiência de vocês? Boa tarde a todas e todas. Queria agradecer, enfim, imensamente o convite do GV-SES, do Instituto Arapiaú, para estar aqui partilhando um pouco da experiência da Casa Fluminense, que é um dos casos que foi estudado na pesquisa. E, enfim, poder falar aqui, partilhar um pouco dessa experiência com uma audiência tão qualificada também que está aqui hoje na Fundação e também com a audiência que está acompanhando a gente na internet. Eu vou tocar em alguns pontos, né, do que a Gabriela mencionou, mas também quero um pouco seguir parte do roteiro que foi provocado aqui para a minha fala, que era um pouco a escolha da escala, né? Como é que se escolheu essa escala, né, metropolitana para o trabalho da Casa Fluminense, um pouco do processo de construção da agenda e aí desafios agora na relação disso com o poder público, né? Eu acho que esse é um desafio grande, aí eu acho que vou poder aqui dialogar com pontos, né, que foi apresentado. Eu que passo isso daqui, né? Eu acho que vamos ver se vai dar certo aqui. Então, acho que tem umas 10 telas, tentar... Essa questão do tempo é sempre pouco, né? Você fala assim, vou falar rapidinho, aí daqui a pouco você está na terceira tela e já levanta 5 minutos ali. Então, vamos lá. Rápido, né? Um pouco da provocação da Casa Fluminense para pensar essa escala. Primeiro, o seguinte, essa é a imagem clássica do Rio de Janeiro, que falou em Rio de Janeiro, no Brasil, mesmo no Rio de Janeiro, no mundo, é essa imagem que você vai ver, né? Você vai ver ali a entrada da Baía de Guanabara, o Cristo, o Pão de Açúcar, essa é a imagem clara, clássica da cidade do Rio de Janeiro. E mesmo quando a gente entra no debate de desigualdade social, desigualdade urbana no Rio de Janeiro, que esse debate está colocado muito forte, você ainda continua nessa região da cidade, né? O debate sobre favela e asfalto, a cidade partida do Zueni Ventura, você ainda enxerga dentro dessa faixa costeira do Rio de Janeiro. Aqui você está vendo aqui São Conrado e a Rocinha. E se você ainda continuar insistindo no debate de desigualdade social, você pode entrar um pouco mais para a zona norte do Rio de Janeiro, você vai encontrar essa imagem, que é a imagem do Complexo do Alemão, que é outra imagem também amplamente difundida sobre o Rio de Janeiro, já foi tema de novela, é tema de uma série aí de filme. Então, isso vai um pouco ampliando o imaginário do que é o Rio de Janeiro. Só que a questão que a Casa levanta é que o Rio de Janeiro é isso daqui. Né? O Rio de Janeiro é desse tamanho, esse é o Rio de Janeiro que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma cidade metropolitana com 21 municípios, com 12 milhões de habitantes, né? Com desigualdades imensas, históricas, e é nessa escala que a gente precisa entender o problema, planejar e governar, fazer a gestão. Caso contrário, você vai rodar em torno do próprio, né, dos problemas antigos e não vai resolver. Opa, calma aí, deixa eu voltar aqui. Acho que tem um botão que faz uma seta. Aquela imagem, gente, que eu mostrei no início, ela é, sobretudo, esse pedaço da cidade aqui. Né? Para quem conhece o Rio de Janeiro, tudo aquilo que eu mostrei, ela está aqui, só o Complexo do Alemão que está aqui, perto do Galeão. Né? Para quem vai ao Rio e pega o Galeão, o Complexo do Alemão está nessa altura ali, na zona norte do Rio de Janeiro, entre os bairros da Penha, Olaria. Então é isso, mas você tem aqui essa metrópole enorme, onde a Baía de Guanabara é o centro vital dessa metrópole. Né? O nosso principal patrimônio ambiental, simbólico do Rio de Janeiro, é a Baía de Guanabara, que está cercado pelos municípios da região metropolitana. Entrando um pouquinho mais, para a gente saber, quer dizer, essa daqui é uma outra imagem, para a gente ter uma noção de escala do que a gente está falando. Esses 21 municípios abrigam hoje 75% da população do estado do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, não
no universo de 16 milhões no estado, você tem 12 milhões que estão na região metropolitana, 6,5 está só na capital. Né? Então, você tem ali um conjunto, é o estado mais metropolitano do país, né? Que concentra uma população metropolitana. E aí, eu acho que eu já vou entrar aqui. Não, aqui outros dados, ainda um pouco tentando apresentar o tamanho do problema para sair a nossa motivação para criar a casa, para fazer os outros produtos, e o tempo está avançando. Mas, para a gente entender, e isso é importante, e eu fico... E mesmo eu, que estou mergulhado nisso, sempre quando a gente vai passando essas telas, a gente vai caindo uma ficha assim de... O problema é muito mais complicado do que a gente tem, né? E como é que vai coordenar a participação numa escala desse tamanho. Então, esse daqui é um mapa da desigualdade, que foram produtos que a gente foi lançando ao longo da criação da casa. A casa é uma organização que foi fundada em 2013, e esse tipo de material também serve de subsídio para a produção da Agenda Rio 2017, que é essa agenda construída aí no campo da sociedade civil, com todos esses problemas, esses limites e possibilidades que foram apresentados aqui. Então, esse é um dado rápido, só para a gente ter uma noção, e um dado muito significativo do que é o Rio de Janeiro. Aqui é tempo de deslocamento, casa-trabalho, né? O que está... Isso daqui é um mapa da desigualdade. Existem 21 telas com indicadores diferentes, né, que tratam de temas de educação, saúde, mobilidade urbana, trabalho, saneamento básico, violência, para comparar entre os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. O que está de verde seria o indicador que está melhor no conjunto. O que está de laranja é o pior indicador. Então, o que esse indicador está dizendo aqui é que essa área aqui, que é, sobretudo, a área da Baixada Fluminense, você tem o maior percentual da população que demora mais de 1 hora para se deslocar até casa de trabalho. E isso não é só um problema para quem discute mobilidade urbana, a gente está aqui no GV7, e sustentabilidade, isso não é só uma questão de eficiência do transporte, isso é um problema também, mas é, sobretudo, um problema da falta de emprego na periferia metropolitana. Né? O Rio de Janeiro é uma metrópole que concentra muitas oportunidades de emprego, enfim, oportunidades no geral, acesso à educação, acesso a serviços diversos, no seu eixo central da capital. E você ainda tem uma periferia ainda que carece de infraestrutura e de ofertas de postos de trabalho, de geração de renda. Tem sempre uma comparação que a gente faz, é que o Rio não tem um ABC paulista. Né? Então, acho que isso dá um pouco dessa dimensão de uma capacidade produtiva numa periferia metropolitana. A gente não tem isso. Tem um polo petroquímico ali no fundo da Baía de Guanabara, na Reduc, você tem outras iniciativas pontuais, mas você não tem algo substancioso na periferia, e você ainda tem essa periferia que carece de empregos, muitas desigualdades. Se a gente abre, pessoal, o mapa de... Eu não trouxe esse mapa, senão a gente ia se perder nos mapas, mas se a gente abre o mapa de taxa de homicídios, por exemplo, vai perceber que essa periferia tem uma taxa muito maior. Né? Então, todo esse drama aí escancarado nos últimos meses no Rio de Janeiro é sobretudo no eixo central. Né? E se você entra para dentro da periferia, que é uma periferia ainda muito invisibilizada, enfim, só aparece em casos aí muitas vezes de extrema violência, infelizmente. Então, essa desigualdade se expressa nesse território. Então, esse daqui é um outro dado também para falar dessa desigualdade. Aí eu vou falar da motivação da casa. Né? Esse daqui é um dado de investimento no último ciclo do Rio de Janeiro, foi esse ciclo, né, aí alguém falou no início aqui, né, a maldição do recurso. Né? Então, porque se a gente não olha nessa escala, a gente não consegue enxergar essa desigualdade que está aqui, na desigualdade do investimento. Né? A quantidade de recursos que foi investido para fazer o metrô de Ipanema até a Barra, que são 6 estações, um metrô na beira da praia, olha só. Né? Um metrô na beira da praia, você gastou... Esse dado não está certo. Por quê? Porque ele é o dado, esse 8,5 bilhões, é o valor da licitação. Não é o valor final. Né? O valor final ainda está se fechando essa conta, mas isso vai bater em 12 bilhões, algo dessa escala. Pois é. Né? Então, para nem entrar na polêmica, não, vamos colocar, porque aparece um número, aparece outro.
Para não entrar na polêmica, a gente trabalhou só com dado da licitação, vou avançando. E aquele ali, pessoal, é o recurso público que foi investido nos trens metropolitanos, que atendem a 12 municípios e a 112 estações, né, no conjunto. Então, aqui você tem a expressão dessa desigualdade, você pegando dinheiro público para valorizar ainda mais o solo urbano da área que mais tem recurso. Então, eu fico constrangido de mostrar essa imagem, mas é disso que a gente está falando. Então, eu acho que essa tela aqui, eu vou parar um pouco aqui, para a gente... Olha, já 5 minutos, mas acho que agora é menos tela. Então, acho que enxergando essa realidade, o que o grupo inicial que criou a Casa Fluminense em 2013, é isso, é um grupo da sociedade civil, o José Marcelo Zac, que é o fundador da Casa Fluminense, hoje é secretário-geral do GIF, é a pessoa que inicia um processo de liderança e de articulação de um grupo muito plural, um grupo que começou com 8 pessoas, né, mas eram pessoas que tinham uma atuação intensa, né, na cidade, já tinham ocupado funções de governo, já tinha produzido muita iniciativa na sociedade civil, então era um grupo que também conseguia transitar bem entre esses mundos, para não ocupar só um lugar da reivindicação. Era alguém que já esteve do outro lado do balcão e sabe as dificuldades. Então, a necessidade, né, a provocação inicial, eram 2 motivações para criar a Casa Fluminense. Uma era a necessidade de expandir no tempo e no espaço a agenda pública do Rio de Janeiro. Né? No tempo, porque, quando a gente criou em 2013, ainda antes das jornadas de junho, o marco do Rio de Janeiro estava muito focado em 2016. Né? Tudo no Rio de Janeiro é para realizar 2016. E no espaço, porque esse cronograma de investimentos ele estava sentado no eixo central da capital. Né? Então, nesse eixo histórico. Então, a gente já queria falar o seguinte, até as Olimpíadas, a gente já perdeu, a gente reconhece. O cronograma está dado. Agora, a gente quer pensar aqui o que é o pós, porque ninguém está falando do pós. Né? Então, a gente quer saber já o que é o pós. Então, da sua criação até o lançamento, a gente lançou uma primeira versão da Agenda Rio 2017 em 2014, na eleição para governo do Estado, e uma edição mais parruda, que essa daqui, está disponível online no site da Casa Fluminense, apresentando aí uma visão de futuro para o Rio pós-Olimpíadas. Então, a motivação, para conseguir ser sintético aqui, era pensar uma agenda para o Rio pós-Olimpíadas. Então, tudo que a gente fez nesse período, aí é um pouco da metodologia da construção, né? Encontros, fóruns, entrevistas, leitura de materiais que já existiam sobre a cidade, tudo isso buscando responder que agenda de futuro, que agenda de prioridades o Rio precisa para responder os problemas naquela escala. Essa era uma motivação. A outra motivação era o seguinte, era o reconhecimento disso de uma sociedade, enfim, muito fragmentada, né? O nosso sistema político é fragmentado, a nossa sociedade civil também é fragmentada, o Rio vai ter algumas singularidades nesse processo, essa dicotomia favela e asfalto, a dicotomia centro-periferia, Rio-Baixada, Rio, o outro lado da Poça, né, Niterói. Então, como é que você consegue construir uma ideia de um espaço comum no Rio de Janeiro? Enfim, poderia me alongar um pouco mais nisso aqui, falando do histórico do Rio ter sido capital, o peso que isso tem até hoje na cidade. Né? Nessa crise, há quem está defendendo que o Rio volte a ser uma cidade, estado, enfim. Então, em vez de ir à frente, entender o seu problema e enfrentá-lo, né, você fica querendo arrumar malabarismo político para resolver o problema. Né? Mas não vamos nos ater a isso. Mas era uma preocupação de constituir um espaço de articulação da sociedade civil, uma casa comum, que a gente pudesse sentar juntos, dar 2 passos para trás e tentar enxergar o mapa inteiro. Porque você tem organizações que têm um foco temático, eu trabalho com juventude, eu tenho um foco territorial, eu trabalho aqui em Bangu, no Complexo da Maré, cada um... Então, como é que a gente consegue dar 2 passos para trás nessa diversidade? E está certa, Gabriela, né? Essa diferença e desigualdade de peso institucional de uma organização que tem 10 anos, que tem um financiamento, de um movimento comunitário, muitas vezes, que não tem essa capacidade, muito aquém disso. Então, com essas 2 motivações, a gente vai formular essa agenda de propostas para o Rio. Enfim, estou agora
preocupado com o tempo. Mas já chegando aqui. Agora, essa é uma tela boa, porque é o seguinte, também não basta fazer, está aqui o documento mais legal do mundo que a gente poderia ter feito. O que você faz com isso, né? Os planos ruins são aqueles, né? Tem a dimensão técnica, a dimensão social e a dimensão política. O pior plano é aquele que só os técnicos fazem, né? Que nem o político dá bola para aquilo, nem a população conhece aquilo. Então, 2 minutos. O que a gente fez ao formular a agenda foi lançá-la enquanto uma campanha, né? A gente lançou, então, esse acúmulo de 2013 até 2016. Quando o documento ficou pronto, a gente colocou na rua uma campanha Rio 2017. Então, ali, uma semana antes das Olimpíadas, no Rio de Janeiro, a gente lançou essa campanha, chamou os candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro e vereadores também, vieram vereadores de vários municípios da região metropolitana, e colocou na rua, em conjunto com várias outras organizações, em torno de 50 organizações, uma campanha que defendia uma visão de cidade, uma visão de futuro para o Rio para os próximos anos. Então, a gente colocou isso e batalhou nessa direção para conseguir construir lastro, né? Eu acho que essa é a grande questão. Então, a gente tinha um foco na campanha em três segmentos, né? O mundo político, os candidatos a prefeito, a vereador, a imprensa e a sociedade. Então, como é que a gente chama a atenção desses 3 campos para que essa agenda ela seja viva, né? Não seja algo só entre a gente. Então, entre as coisas que a gente fez fóruns em vários municípios, apresentando a agenda com a participação de candidatos. A gente chegou a fazer uma bicicletada metropolitana, né? A gente fez uma bicicletada que saiu de Japeri até São Gonçalo, foram 3 dias, enfim. Então, como é que você cria engajamento diverso, né? Cria frescor na mobilização da sociedade, dependendo dessa agenda. E aí, acho que tem mais 2 telas só. Estou correndo muito, né? Mas aqui é um esforço de promover um processo de articulação, e aí é um processo, né? De longo prazo, que consiga ampliar a capacidade da sociedade civil de fazer o debate de política pública e de pensar nessa escala, que não é uma coisa que está dada no Rio de Janeiro, né? Já que a gente colocou a agenda na rua no passado, e aí o que faz hoje? Qual é a tarefa? A gente entendeu que uma tarefa estratégica da sociedade civil nesse momento é construir cultura de monitoramento. A gente não tem isso, né? É muito interessante. O que não falta as pessoas falarem assim, tem que fazer política de Estado. Como é que faz política de Estado? Se a gente não respeita planejamento, né, o poder público não respeita, e a sociedade também tem pouca capacidade de acompanhar a execução daquilo no médio e longo prazo. Então, a gente acha que ter cultura de monitoramento é importante. Esse é um documento que a gente lançou, o Agostinho falou no início, o Rodrigo falou no início dos vários planos que os municípios têm, que ninguém olha isso. A gente precisa olhar esses planos, senão... Então, esse é um documento, também está online. É uma ferramenta, a gente fala que está construindo uma caixa de ferramenta de monitoramento. Então, esse é um painel que tem aqui os 21 municípios, tem uma coluna ali, a primeira dos 21 municípios, e aí tem os instrumentos de planejamento e gestão, né? Plano de metas, plano diretor, plano de mobilidade, plano de saneamento, tudo definido por lei de acesso à informação, e a gente coloca ali quem tem e quem não tem. Né? Aqueles que têm, estão de vermelho, se você clicar, ele te leva diretamente para o documento. Então, se você quer saber do plano municipal de saneamento de Guapimirim, você vai lá, que você vai, se ele fez, está lá. Então, esse é um instrumento, e a gente lançou isso no encontro com os gestores, que a gente organizou no início do ano. Por acaso, participou o secretário de Educação de Sobral também, a gente trouxe várias experiências positivas. Mas eu acho que essa é uma marca aqui importante para o debate, e falaram também no início, na mesa anterior, sobre essa questão do monitoramento. E aí é o plano em movimento, né? Buscando aqui já encerrar minha fala, é o plano em movimento. A gente tem uma visão de cidade, tem um processo orgânico de articulação com um conjunto de organizações, umas estão mais perto, outras estão mais distantes, depende de um processo regular de mobilização e engajamento desses atores, né? Não é porque você fez uma reunião e colocou 200 pessoas que está todo mundo engajado naquilo. Você tem que ter um processo constante de engajamento. E isso daqui é o plano estratégico da cidade do Rio de Janeiro, o nosso plano de metas. Lá chama plano estratégico. Dava uma palestra só sobre esse assunto, os limites e as possibilidades do plano estratégico no Rio, mas a gente tem acompanhado. O plano foi lançado no dia 4 de julho, e a gente, lá pela Casa Fluminense, junto com uma mobilização que envolveu 26 organizações,
a gente realizou 3 encontros para analisar esse documento. Então, do dia 4 ao dia 26 de julho, que foi a primeira audiência pública, a gente conseguiu já formular um primeiro documento com comentários, o plano estratégico, e na primeira audiência pública a gente entregou, não só para a secretária, mas também para a população, no sentido de, isso daqui é uma contribuição para o debate, né? A gente precisa fomentar esse debate. E eu acho que fecho aqui com uma referência de como a agenda passa a ser uma prioridade para a gente, e a gente tem ela pautando a nossa atuação. Quer dizer, num plano estratégico desse, da cidade do Rio de Janeiro, poderia ser uma palestra só sobre isso, uma mesa só sobre isso, quer dizer, incrivelmente, não aparece a palavra Baía de Guanabara, né? Então, fala assim, que Bahia, não tem Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, imagina, quer dizer, aquilo que deveriam ser um dos principais legados olímpicos da cidade, né, um principal patrimônio, e isso não aparece no plano estratégico. Na verdade, você tem uma meta de expansão de saneamento de 68% para a AP4, que é a região da Barra da Tijuca. Então, na verdade, o plano só se compromete com a expansão do saneamento básico na área da Barra da Tijuca, Bacia de Jacarepaguá, que é a região que mais recebeu recurso, como aquele foi só um exemplo do recurso, né? Para aquela região também chegou 3 linhas de BRT, enfim. Então, eu acho que esse é um problema. Então, ao mesmo tempo, esse movimento da sociedade civil, com toda a sua diversidade, ele tem que virar um guardião dessa agenda. Você, olha só, tem que ter isso. Eu não quero que ele faça isso tudo aqui na ponta, né, letra por letra, mas essa visão de cidade, que foi construída por um processo, é importante estar refletida aqui nas suas principais prioridades da cidade do Rio. Então, enfim, segue um processo de acompanhamento disso. Eu acho que pode sobrar mais espaço para discussão, mas eu sublinharia com essa necessidade da sociedade civil construir capacidades de monitoramento. A gente precisa ter isso. E monitoramento, para a gente, é uma tríade que envolve transparência, participação, planejamento e controle social. Eu acho que isso, se a gente não for para um outro patamar dessas coisas, de transparência, de planejamento e de controle social, a gente vai estar daqui a 10 anos falando disso novamente. Eu não vou ir para outra tela, não, senão vou ser mal educado. Gente, obrigado, desculpa aí. Bom, passar para a Paula, rapidamente, para contar a experiência. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao GVSES e ao Arapiaú também muito o convite para o debate. Então, vou trazer aqui um pouquinho a história de como também a Fundação chegou nesse tema, né, do planejamento urbano, porque a Fundação Tite Setúbal é uma fundação familiar que atua na Zona Leste de São Paulo há mais de 10 anos, e a nossa primeira entrada em São Miguel Paulista foi através de 2 equipamentos em parceria com a sociedade e voltado para o olhar do desenvolvimento local. Então, aqui um pouquinho. E, no ano passado, nós fizemos um processo de revisão institucional e fizemos uma mudança de missão, né, que, a partir desse aprendizado de 10 anos, a gente começa a olhar para iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas e contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais. Quer dizer, cada vez mais a gente tem que entender como esses territórios segregados, que vivem em alta vulnerabilidade, poderiam se integrar mais à sociedade e, cada vez mais, serem vistos pelo planejamento. A gente sabe que eles acabam numa certa invisibilidade ali, na hora da cidade planejar suas ações e fazer as suas intervenções. Então, a gente resolveu olhar para as desigualdades socioespaciais na metrópole. E ali a nossa estratégia de atuação para esses próximos 10 anos, a gente pensa em atuar em territórios, quer dizer, no território original da Fundação, que é São Miguel Paulista, principalmente mais agora focado no Jardim La Pena, e criar uma área de conhecimento, quer dizer, resgatar todo o nosso olhar com estudo, pesquisas, parcerias com universidades,
cidades, e inaugurar também uma ação macropolítica para conseguir pautar esses temas para além dos territórios onde a gente atua. Quer dizer, como que a gente pode levar essas causas para a cidade, num primeiro momento, mas, quem sabe, a gente também criar um movimento maior do desenvolvimento das periferias urbanas, né? Então, esse é o momento institucional que a gente vive. Aqui um pouquinho dos nossos pressupostos metodológicos. O nosso trabalho envolve 5 linhas de atuação, né, que é a oferta de serviços direta à população, fortalecimento de agentes locais, articulação e mobilização de diversos atores que promovem ações em conjunto conosco, né? A construção e a disseminação de metodologias que vão sendo construídas através do nosso trabalho social, e aí o tão famoso e ambicionado influência em políticas públicas, porque a partir de tudo isso a gente busca construir, como a gente viu aqui na palestra da Paula, o bem comum, né? E para isso a gente tem que tentar, pelo menos, não sempre a gente consegue, influenciar as políticas públicas, né? Todo o nosso trabalho também ele é feito através de alguns princípios muito importantes, e são princípios que conferem legitimidade para a fundação no território, né? Que é o fazer junto com a comunidade, ou seja, nenhuma intervenção é levada já pronta ou pensada de cima para baixo, né? Nós construímos todo o nosso trabalho, nossos projetos em parceria com a comunidade, e também temos uma atuação bastante focada na escuta, né? Quer dizer, a escuta para nós é um ato, um valor muito importante, e ele constrói todo o nosso percurso, né? Aqui, para a gente inaugurar um pouquinho esse olhar sobre periferias, cada uma tem uma história, uma realidade e uma identidade, não são homogêneas, né? A gente fez uma parceria aqui com a GVSES e a edição de uma revista, a página 22 especial, uma coeditoria, né? Está aqui a Amália também, que participou ativamente dessa edição, sobre diversos olhares da periferia. Então, também aqui a gente consegue ver o quanto essas regiões têm identidades próprias e não podem ser tratadas de maneiras idênticas, iguais, apesar de que vivem processos, necessidades muito parecidas, mas cada uma tem uma história e um modo de construir a sua região. A gente também adotou um olhar muito importante, que é o olhar de não ter a periferia só como o lugar do negativo, né? Como que a gente destrói esse lugar simbólico que a gente coloca a periferia do lugar da falta, do lugar de onde não tem coisas positivas, onde não tem, enfim, o lugar onde não tem, em detrimento ao centro, que é o lugar onde tem, né? Então, acho que esse é um desafio muito importante da gente conseguir olhar essas regiões nas suas potencialidades e na sua força. Principalmente, hoje em dia, a gente percebe muito a força cultural, né, que existe nessas regiões e que simboliza muito bem os dilemas da população que vive lá, né? Para a cidade de São Paulo, também, para nós, é muito importante olhar para as periferias, porque, se a gente soma a população que vive nessas condições, não é um número irrisório, né? Nós temos aí cerca de 2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo que vivem em favelas. Então, realmente não é um número residual, é um número bastante expressivo, e a gente entende que, se a gente consegue ter um olhar maior para essas regiões, a gente pode promover o desenvolvimento. Então, aqui um pouquinho do nosso olhar mais para o território do Jardim La Pena. Aqui um pouquinho o zoom, né? A gente está falando aqui, é o mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Ali, naquele zoom, é a região de São Miguel Paulista, com cerca de 370 mil pessoas, e é onde a gente atua. E o Jardim La Pena é uma região bem mais
bem menor, com 12 mil pessoas habitando, né? Bom, nossa entrada em São Miguel, como eu disse, já vem de 10 anos, e durante esses 10 anos a gente produziu muito conhecimento, muitas metodologias de trabalho com jovens na área de cultura, com famílias, enfim, uma série de metodologias que foram trabalhadas principalmente com educadores, professores e gestores locais. Então, a partir de um percurso bastante sólido na região, a gente percebeu uma oportunidade de integração no território por 3 projetos urbanísticos grandes que estavam sendo planejados na região, né? Então, a gente vê lá no número 3, o Território Céu São Miguel, que é uma proposta da gestão Haddad de um céu que iria para além do equipamento, ou seja, um céu como irradiador de outras intervenções urbanas, como ciclovia, enfim, sinalização para as crianças. Então, um céu bastante integrado ao território, que está em construção, aí, mais lenta nessa gestão por conta das questões de restrição financeira, mas que é uma intervenção grande, onde a gente teve uma atuação bastante forte, tinha um equipamento, e a gente também já participou, como sociedade civil, junto com outras organizações, da chegada desse equipamento, com muitas idas e vindas, com muita história para contar também, como o poder público tem essa dificuldade de chegar nas pequenas comunidades e introduzir os seus equipamentos, né? Então, aí, apesar de uma ideia bastante interessante, a chegada e o relacionamento com a comunidade nem tão tranquilo assim, né? A segunda intervenção é a Área 40, que a gente coloca ali, é uma intervenção mais de mobilidade urbana, porque foi uma região, uma avenida com o maior número de mortes por acidente e atropelamento da cidade, então que daí a Fundação Bloomberg, junto com a prefeitura também e organizações locais, estão conduzindo também no longo prazo uma intervenção de mobilidade, né? E ali o Jardim La Pena, que é onde a gente tem um equipamento, o Galpão de Cultura e Cidadania, que traz para a gente essa dimensão de integrar o plano de bairro a partir do plano diretor. Então, aqui um pouquinho as imagens dessas obras que estão sendo planejadas. E onde a gente viu... Aqui, então, é o Jardim La Pena, onde a gente começa a olhar do ponto de vista de quais intervenções urbanas a gente poderia promover em conjunto com a sociedade civil. Então, pensando aqui em pequenas intervenções, né, articuladas. O Jardim La Pena é um bairro ilhado, né, ele fica entre a linha do trem, o Rio Tietê, a nitroquímica, então ele é um enclave ali dentro da várzea do Tietê, né, e que, ao longo do tempo, teve um adensamento bastante expressivo, né, por determinadas invasões que foram acontecendo ao longo dos anos. E a gente percebe, junto com a comunidade, que os espaços comuns foram desaparecendo, né? Então, a gente tem um momento bem propício para atuar junto com a comunidade na preservação dos poucos espaços públicos e outras questões que o bairro vai trazendo. Nossa inserção, como eu já disse, vem através do trabalho social que é desenvolvido no Galpão, mas nós já tínhamos um trabalho, vamos dizer assim, de articulação intersetorial nesse território. Então, a gente sempre trabalhou com a UBS, trabalhou com as escolas, trabalhou com a creche, enfim, com o CRAS e com outras organizações que participam do cotidiano desse território, né? Então, a gente já tinha um trabalho muito de mobilização e articulação que continua nesse território.
Durante os 7, 8 anos que nós estamos no Jardim La Pena, pontualmente nós fomos, junto com a comunidade, lutando por diversas melhorias através de um fórum que a gente chamava o Fórum do Jardim La Pena, e nesse percurso a gente conseguiu, né, junto com a comunidade, com diversas lutas, aí, a UBS e a creche, né, que foram equipamentos bem importantes para essa comunidade, né? Então, vamos dizer que o plano de bairro ele surge já de um trabalho de 8 anos de mobilização dessa comunidade. E por que o plano de bairro, né? Eu acho que o plano diretor ele tem uma modalidade de trabalho bem micro, né, que é o chamado plano de bairro, que ele consegue absorver determinadas propostas das comunidades e se relacionar com o poder público de uma maneira mais organizada. Então, o plano diretor abre uma possibilidade muito grande, não do governo nem das empresas promoverem o desenvolvimento, mas sim algo que venha genuinamente próprio do tecido social. Então, a gente achou essa modalidade do plano diretor muito estratégica, ela vai além das demandas pontuais, né, e que torna, vamos dizer, às vezes, o relacionamento com o governo muito pontual, ou seja, o governo ele não consegue ver nesse nível de detalhe, e ele também acaba não enxergando aquela comunidade de uma maneira integrada. Então, o plano de bairro ele, vamos dizer, organiza um pouco mais a comunidade para esse relacionamento com o poder público. Então, ali um pouquinho possibilita a participação social, né, aproxima o cidadão das decisões e é um insumo para os ciclos de planejamento e orçamento da cidade, que acaba sendo o grande desafio do plano de bairro nesse momento. Então, o plano de bairro, como ele é feito para um nível muito micro da cidade, né, ele não vai em grandes obras, ele não vai em questões estruturais. Ele permite a reorganização de ciclovias, a reorganização do trânsito local, iluminação, microdrenagem e a melhora de coleta do lixo, né? Então, são coisas bem pontuais daquela comunidade. Bom, para a gente construir esse plano de bairro, como a gente já tinha uma atuação muito grande nessa comunidade, a gente promoveu, junto com 11 instituições, a formação de um colegiado. Acho que aí também é bastante importante dizer que o colegiado é composto por pessoas que trabalham em serviços públicos na região, tanto quanto a comunidade, e foi muito importante a constituição desse colegiado para ter um alinhamento de lideranças, às vezes, que nem se falavam. Quer dizer, você tem, às vezes, um líder que é mais forte, mais atuante, que acaba tomando a voz de outras lideranças. Então, foi muito importante a formação desse colegiado para ter um equilíbrio aí de vozes, né? Bom, o outro passo que a gente está construindo ainda, né, é a metodologia diagnóstica, como que a gente vai compatibilizar os dados que vêm do IBGE, dados secundários, com dados que vêm da própria comunidade, né? Isso é muito rico e é muito interessante para o poder público visualizar esses níveis de informações, né? As consultas à comunidade pelas oficinas, o plano diretor ele exige que o documento que vire o plano de bairro ele tenha, sim, uma representatividade. Então, você tem que demonstrar que todas as regiões daquele microterritório participaram, de que forma participaram. Também uma coisa bem bacana de distribuir o poder no território, né? Todo mundo tem voz e tem peso. Tem aí, para nós, o quinto ponto é o advocacy, né? Quer dizer, como a gente fazer com que o plano de bairro possa entrar no PPA.
Esse é o nosso grande desafio do momento, até porque o PPA vai fechar aí nas próximas semanas. Então, o nosso próximo passo é subir, falar com o secretário. Já tivemos uma reunião com o secretário de Planejamento, Paulo Ebel, que foi muito assim aberto à ideia, e nós vamos voltar agora dizendo que construímos isso, mas a gente quer mesmo é que o plano de bairro, como um todo, entre no PPA da cidade, não só o PPA, não só o plano de bairro do Jardim La Pena, né? Enfim, a gente quer que essa modalidade esteja aberta para que seja uma rubrica passível de receber o orçamento e que, assim, efetive uma relação de participação da cidade com o governo mais harmônica. Bom, aí um pouquinho da história do colegiado, que eu já falei, porque o tempo está esgotado. Fizemos o diagnóstico de fora para dentro, né, dados secundários, e o de dentro para fora, com bastante apoio da comunidade, de agentes locais, identificando pontos de entulho, pontos de má iluminação, enfim, uma série de questões que a comunidade foi levantando. Aqui um pouquinho também mais do diagnóstico. Aqui também já a primeira rodada das indicações do que a comunidade quer nessa intervenção. E é isso. Tivemos aí no sábado e no domingo o primeiro movimento, vamos dizer assim, em parceria com os voluntários do Hospital Sabará na construção de uma praça. E vamos agora para a etapa do PPA nos próximos 2 meses. Acho que é isso, de maneira. Bom, muito obrigado a todos os palestrantes. A gente recebeu várias perguntas, então, só assim, compilando, né, a gente trouxe. Vocês trouxeram mensagens muito claras de formação para a participação, de credibilidade dos processos, de ser uma agenda viva, com um monitoramento contínuo para justamente ser vivo, e, finalmente, essa agenda viva ser customizada, do nível bem local, no nível de bairro, e também como é que você faz isso ser multinível, chegar até as políticas públicas do município e também dos outros níveis federativos. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu fiz 3 blocos e vou direcionar para vocês. Nada impede que um pule na pergunta de outro, mas acho que daí a gente tenta ser mais sucinto. E vou começar com um bloco grande, que é devolver uma provocação para a Gabriela, que fez várias provocações, de que há 10 anos a gente está estudando participação e sai sempre as mesmas coisas, né? A nossa visão é que bom que está saindo as mesmas coisas, porque no contexto atual, onde há uma crise que começa a se questionar uma série de fundamentos dos processos democráticos brasileiros, a gente entende que bom que, pelo menos, a gente está seguindo alguns consensos de que a participação é fundamental. O Banco Mundial fala agora que a participação ela garante a efetividade das políticas públicas. Então, que bom que a gente está sendo repetitivo, mas isso, com certeza, o que não é bom é a gente só ficar repetindo o que precisa ser feito e não saber o como fazer, né? E aí estou fazendo esse gancho para dizer que tem uma série de perguntas do como fazer, né? Como é que a gente faz uma série de coisas que a gente levantou aqui hoje. Então, primeiro grupo de perguntas, eu queria passar para a professora Gabriela, nesse contexto de que a sociedade civil não é um bloco homogêneo, né, uma diversidade dentro da sociedade civil, com uma diversidade de interesses, como é que a gente pode criar, ou a gente precisa criar o quê? Né? Novos canais, novas formas de comunicação, novos canais para que a gente dê conta dessa diversidade, né? E isso não torna mais complexo ainda um processo que já é complexo, né? Como é que a gente lida com a simplificação, a complexização da diversidade da sociedade civil e como é que a gente garante que diferentes vozes podem ser escutadas? Depois tem uma pergunta bem específica de por que a escola, em todos os níveis, não atua para que a participação seja uma habilidade, né? Uma pergunta quase reflexiva, mas é interessante a gente pensar como a gente pode fazer isso nas escolas. Eu vou fazer em blocão. Tá? Para a Paula, eu acho que tem umas perguntas que eu acho que pode ser interessante trazer a experiência da Fundação TID Setúbal, que é que a população mais vulnerável é a que vive mais à margem social, né? Pelo menos em relação ao acesso a recursos, e territorial, porque são empurrados para a periferia. Como é que a visão deles das formas institucionais de participação, né? A experiência de vocês há tanto tempo numa zona de periferia de São Paulo, como é que a percepção deles das potencialidades de outras institucionalidades para dar conta da efetividade da participação?
E aí tem uma série de perguntas da Casa Fluminense, assim, específicas para a Casa Fluminense, então todas muito ligadas. Então, quais foram as estratégias que a Casa Fluminense fez para articular inúmeros representantes e segmentos da sociedade civil? Então, conecta aí com a pergunta que a gente está provocando para a professora Gabriela, né? Como é que se dá essa atuação de forma articulada? Qual que foi o principal desafio da Casa Fluminense para discutir participação e conseguir, né, atingir um nível de participação na escala metropolitana, né? São vários municípios, aí um território bem grande para construir uma agenda comum. E como é que foi a experiência de vocês? Tem 2 perguntas sobre isso. Como é que foi a experiência de vocês de criar esse diálogo da instância metropolitana com a instância estadual e federal? Se houve esse diálogo, se existe, você falou um pouquinho disso, mas talvez a turma queira saber um pouco mais. E como é que foi pensada a criação da cultura de monitoramento? Acho que você já falou bastante, mas se você quiser interagir. Pode ser? Muita coisa. Mas... Obrigada pelas perguntas. Que bom que elas geraram reflexões e provocações. Eu acho que a gente só consegue seguir adiante se a gente se criticar também em relação ao que a gente tem feito. Eu acho que uma coisa que é fundamental em termos de participação e de influência em políticas públicas, e a gente não tem, é uma lei que regulamente o lobby. Nós não temos. Existem projetos de lei, mas ele ainda não se tornou uma lei de fato. O Lobbying Disclosure Act existe nos Estados Unidos desde a década de 60. Obviamente, lobby é uma coisa que, né, tem nos Estados Unidos em cada esquina. A realidade deles é um país onde o lobby ele é muito aceito e faz parte da democracia norte-americana. Mas você sabe quem está nos corredores do parlamento americano, do Congresso, quem é quem e a que grupo ele está representando. Você anda na Câmara de Vereadores, você anda na Câmara dos Deputados, você, às vezes, sabe quem são essas pessoas, mas você, na Câmara dos Deputados, você entra, você dá seu nome. Na Câmara dos Vereadores, não. E mesmo você pode entrar, e é a casa do povo, né? Eu acho que ela tem que ser aberta, mas você não entende quais são as relações que estão lá presentes. Então, eu fui à Câmara recentemente, eu tenho estado muito na Câmara por conta do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário da Universidade Federal de São Paulo, e eu tenho dialogado com muitos parlamentares. E lá você tem representantes do Hospital de Barretos, você tem representantes do GRAAC, etc. Ou seja, são pessoas que estão lá representando. E você tem também representantes de outros diversos interesses. Então, assim, a gente precisa entender como isso acontece da forma mais transparente possível. Então, acredito que a transparência e uma lei que regulamente e torne isso da forma mais transparente possível seria muito positivo, dado que existe uma diversidade muito grande. Em termos de como atuar, educação, etc., eu posso te dizer o papel da universidade. A universidade, como uma universidade, no meu caso, a universidade pública, e, em geral, outras universidades também, somos socialmente referenciados. Nosso papel é causar transformação social. Nós existimos não só para criar pessoas para trabalharem no mercado de trabalho, mas estamos participando. Meu principal trabalho não é ensinar a administração pública, é educar e ensinar a cidadania também. E isso eu tenho muito claro. A missão da universidade tem isso muito claro. Então, o Instituto das Cidades, que você citou no início, vai ser um futuro campus da Universidade Federal de São Paulo, onde vai ter administração pública, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, ambiental e sanitária, e geografia, pensando em cidades que promovam uma emancipação em cidades sustentáveis, onde as pessoas estão empoderadas. Então, a construção do projeto político, pedagógico, institucional deste campus, ele é extremamente rico nesse processo educativo. Mas não tem que ser só na universidade, isso tem que começar antes. Então, nas escolas, eu acho que a questão orçamentária, como funcionam as cidades, que é algo fundamental do que a gente vai ensinar no campus, tem que começar na escola. Então, o trabalho de cidadania começa na escola. Os direitos têm que ser ensinados na escola, não aos 18 anos, quando o aluno vai entrar numa universidade. Tem que iniciar antes. Enfim, e a questão, assim, vários exemplos aqui foram trazidos que eu queria colocar na minha fala. Quando eu falo que a gente precisa fazer mais pesquisa, e pesquisa empírica para entender o que funciona e o que não funciona, é também fazer pilotos. Eu acho que a gente tem que dar um passo na questão da agenda da participação e das pesquisas e de como todos os diversos institutos trabalham, porque todos os trabalhos que foram mencionados aqui são riquíssimos. Tem exemplos claros e concretos, mas existem formas de fazer pilotos. Então, assim, analisar todos os estatutos e regimentos
dos municípios, ou, enfim, fazer um recorte. O que está errado naquele estatuto que pode ser mudado para que esses conselhos realmente funcionem? Então, mais do que dizer que não funciona, é o que precisamos fazer para que as coisas funcionem melhor. Os espaços participativos, as ferramentas participativas, o que é necessário fazer para que isso funcione melhor. E a gente não pode, né? A gente tem ideias, então vamos testar essas ideias, fazer pilotos que sejam capazes de analisar e testar. Então, eu acho que pelo que eu tenho visto e observado de estudos, falta talvez uma agenda mais propositiva. E eu posso falar assim, eu já vi projetos de lei de audiências públicas que têm falhas. Então, todos os participadores, né, todos os participantes de audiências públicas, vamos analisar esse projeto de lei, vamos fazer uma consulta pública. Por que não foi feita essa consulta pública sobre, né, o projeto de lei que já tramitou? Então, acho que tem muitas formas da gente agir, atuar, que vão trazer um impacto muito maior. Então, em 10 anos, talvez eu acho que a gente não pode deixar, a meu ver, que os próximos 10 anos sejam como esses. Então, esse é meu convite para a gente pensar nisso. Tá bom? Se eu lembro bem, era como que a população local vê os mecanismos de participação, né? Olha, eu acho assim, é muito distante, né? Os conselhos institucionais, os canais institucionais criados não chegam a comunidades muito vulneráveis. Eu acho que elas estão bem alijadas desse processo, né? Eu acho que daí não tenho essa visão tanto de que tem que mudar tudo, porque eu acho que os conselhos eles existem e eles funcionam, eles são uma parte da participação. E você tem que criar outras formas, não é só via conselho, via também criação de fóruns, da articulação popular e da mudança da mentalidade do governo de ouvir um pouco esses grupos, né, de saber conversar com a população, de saber interagir. Acho que isso é algo que pode melhorar muito, né, o que a gente diz da cocriação, né, porque o governo também tem esse problema. Ele também olha aquele território e fala: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Ele também não sabe como chegar lá, né? Então, essa relação sociedade-comunidade tem que ir se ampliando, e o conselho não resolve tudo. O Conselho da Saúde, ele resolve uma parte. E também tem o problema que esses conselhos são muito dominados por aquelas pessoas que têm um capital político e de conhecimento muito maior e que, vamos dizer, cooptam, para usar a palavra do momento, né? Cooptação dos espaços de participação. Então, quem faz frente a essa cooptação? Né? Eu acho que aí teriam que ter as organizações que possam trazer as vozes menos presentes, menos fortalecidas. E é um pouco isso que a gente tentou fazer lá. Quer dizer, quando você cria um colegiado, claro que aquele líder mais forte, com maior recurso financeiro e outros recursos, vai conseguir levar a coisa para onde ele acha, mas é o melhor para aquela comunidade? Então, quem vai fazer frente, né? Então, acho que tem que ter um pouquinho o papel das organizações, das empresas, até, de tentar tornar essa participação mais diluída e não só fortalecida naquele que está junto com o vereador, está junto com o prefeito, que é o que a gente acaba vendo, né? Então, isso acho que é muito importante, dar força para aqueles que têm o que dizer, mas às vezes não têm a escuta, né? Eu acho que é por aí um pouco. Vou ficar com esse aqui, aí fica nós dois com esse. Tá. Então, eu acho que as duas primeiras perguntas elas se complementam, né? Que estratégias a gente utilizou para articular vários parceiros, né? E como a gente conseguiu, com essa articulação, conseguir chegar na região metropolitana. Eu diria que hoje o ponto central desse processo de construção foi a confiança nos atores que estavam envolvidos, sabe? Eu acho que isso foi decisivo. Quem está puxando isso aí? Quem é que? Não, é o Zé Marcelo, o Pedro Stonzenberg, Eliana da Rede da Maré, é o Marcos Faustino da Agência de Rede, é o Miguel Lago do Meu Rio. Não, tem uma galera aí que tem atuação na cidade, tem essa proposta,
e vai em círculos concêntricos, envolvendo, cada um chama seus amigos. Olha só, tem uma articulação rolando aí, o pessoal está discutindo a agenda após as Olimpíadas, vamos chegar lá, tem um encontro ali, tem um encontro ali. Eu acho que isso foi o que foi dando liga nesse processo de você conseguir construir uma espécie de campo social, enfim, uma rede que se conhece, que envolve pessoas que não eram conhecidas. E nesse processo aí de círculos concêntricos, aí a gente chega na escala metropolitana, porque era um desejo chegar lá, né? Então, não, a gente quer. Então, quem da Baixada? Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias. Então, enfim, me engajei na questão da casa logo de cara, assim, eu falei, poxa, eu trabalhei na UPP Social e a questão sempre é a questão carioca, é a questão das favelas, e você não tem... Eu, enquanto geógrafo, nunca tive um espaço onde eu pudesse discutir, um espaço mais amplo. Então, me engajei nisso. Essa foi uma maneira que eu me engajei na casa. Eu trabalhava no SESC na época. Então, eu acho que esse é um elemento, a confiança. A outra é muito escuta, sabe? Eu acho que aí também, nesse processo de confiança, é ter de verdade disposição para escutar o que o outro está falando, o que o outro está fazendo, sabe? Ah, tem uma agenda lá do movimento cultural, lá na Baixada Fluminense, vamos lá, vamos ouvir o que os caras estão fazendo, o que eles estão pensando, como é que isso se aproxima ou se afasta do que a gente está fazendo. Tem uma agenda de segurança em Nova Iguaçu, tem uma agenda de cultura na Zona Oeste, nas favelas, enfim. Então, essa disposição também para circular e escutar, se fazer presente, isso reforça a relação de confiança, né? E ali, enfim, desse tipo de interação regular, a gente promove encontros, tem uma coisa que a gente fala que é bonde da Casa Fluminense, né? Se alguém vai fazer um evento... Esses dias a gente puxou um bonde para uma barqueata, ia ter uma barqueata, a gente agita uma galera para ir. Então, essa coisa da circulação. E eu acho que isso produz uma coisa, para essa escala metropolitana, que é uma espécie de do-in metropolitano. Porque, às vezes eu vou assim, em algumas reuniões, as pessoas falam... Acupuntura, né? As pessoas falam assim, não, porque a Casa Fluminense está nos 21 municípios e tal. Eu falo, pô, calma, também a gente não está com essa perna toda. Mas a questão é produzir uma visão metropolitana e ter interlocução, articulação real, orgânica, com atores desse território. Porque também o que a gente quer produzir não é uma lista interminável de demandas da metrópole. Isso vai ser infinito, né? Se você ir num bairro, né, vai ser infinito. Na escala metropolitana, então, é um negócio que não acaba. Mas o desejo é produzir uma imagem síntese do que é o Rio metropolitano e quais são suas prioridades fundamentais, né? Que, para a gente, fatalmente vai passar pela Baía de Guanabara, vai passar pelos trens metropolitanos, a sua modernização, revitalização urbana a partir dos ramais do trem, né? A constituição de um cinturão verde no entorno da metrópole, né? Que vai conter tanto o espraiamento urbano, que é um problema sério no Rio de Janeiro, né? Uma metrópole que não para de crescer, uma metrópole que falta infraestrutura para tudo quanto é lado, mas ela continua se expandindo. Aí você não consegue levar infraestrutura para quem já está instalado e tem mais gente. Então, esse é um problema. E se isso não tiver no imaginário do Rio, tem que conter o espraiamento e um cinturão verde no entorno, vai ajudar com isso, tanto com as áreas de proteção ambiental, quanto com a agricultura urbana, que tem potencial para crescer no Rio, e aqui tem uma chave também de desenvolvimento econômico. Então, essas questões da escala metropolitana. As outras duas são como é que a gente se articula com um planejamento metropolitano. Eu entendo aqui que está se falando da agenda pública, da agenda do Estado, né? O Rio de Janeiro tinha um órgão metropolitano chamado Fundrem, que foi instituído em 1989. De lá para cá, o Rio não atuou no planejamento e na gestão metropolitana. O Rio abriu mão de planejar na escala da metrópole. Tem uma história longa de STF nisso, mas o fato é que, em 2014, quer dizer, uma das primeiras demandas da Casa Fluminense é precisa ter planejamento metropolitano. Se não tiver, não resolve aquilo ali, né? E em 2014 foi criada a Agência Metropolitana. É claro que a Casa não vai falar, foi porque a gente disse que teve, não foi isso, tinha um movimento nessa direção, mas o fato é que essa instância se constituiu ainda a partir de um decreto. A lei que cria a agência e a Câmara Metropolitana, a Câmara aqui é o espaço onde senta o governador, os 21 municípios, e ali vão definir prioridade de investimento. Essa lei está tramitando há uns 2 anos na Assembleia, não tem previsão
de aprovação, dada a situação hoje do Rio de Janeiro. Mas o fato é que a gente conseguiu manter uma interação muito rica, muito produtiva e respeitosa com a equipe da Câmara Metropolitana, que hoje toca o processo no Rio de Janeiro. Então, isso também foi... A gente conseguiu, por meio dessa articulação, conseguiu levar pautas para lá. E aí eu acho que isso tem a ver com esse ponto do limite da participação, né, cara? Porque, às vezes, a gente vê a sociedade civil se esforçando enormemente para produzir uma proposta, se organiza direitinho, assim, faz o ritual para entregar, para fazer, papapá, e, do outro lado do balcão, se não tiver um mínimo de disposição para incorporar isso, aquilo não tem efetividade, e pior, você jogou aqui, acabou com a expectativa, né? Para fechar aqui, quer dizer, eu fico pensando no Complexo do Alemão, sabe? O Complexo do Alemão, para quem enxerga a favela como potencialidade, tem várias organizações que atuam inventando soluções para resolver problemas do dia a dia. Uma ampla articulação no Complexo do Alemão pré-PAC definiu prioridades do Complexo do Alemão. Aí chuta, qual é a prioridade 1 do Complexo do Alemão? Saneamento básico. Tem que fazer saneamento básico. Para a mobilidade urbana, tem que abrir a Avenida Joaquim de Queiroz, que é um beco, porque o Complexo do Alemão ele é um vale, né? Ele está na Serra da Misericórdia, ele é um vale com várias comunidades ali. A proposta de mobilidade da comunidade era, tem que abrir essa avenida do meio, que era a região da Grota, para virar uma via carroçável, né, para passar ônibus aqui. Aí você tem que abrir nas vias laterais das comunidades para você ter acessos a essa via. Essa era a proposta, saneamento e essa via. Aí o governo faz o quê? Faz o teleférico. Não, fazer um teleférico, 260 milhões, que hoje está parado. Né? A Paula falou aqui da ponte dela, né? Que lá, não é? A gente tem um teleférico lá que também grita na nossa cara, não sei, sabe? Porque o teleférico ele não é um investimento, né? Para ele funcionar, você precisa pagar, você precisa de subsídio do Estado. Ele não se paga para aquilo dali ficar rolando o dia inteiro. A tarifa não paga. Então, aquilo não é investimento, na verdade, aquilo é gasto, né? Você criou um gasto para o caixa do governo e agora que não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento, aquilo é a primeira coisa a parar. E, você está entendendo? Mas aquilo dali pode abrigar equipamentos sociais. Estão todos fechados. As 5 estações estão fechadas. E aquilo grita ali, para mim, mas imagina para quem mora lá. Né? Tu fala assim, mas a gente falou que não queria isso. Aí tu vai lá agora, então, pessoal, vamos participar? Participar de quê? Então, tem uma carga também de frustração muito pesada. E a gente vai penar um pouquinho ainda para atravessar essa jornada aí. Então, é um pouco... A gente não quer desanimar ninguém. Não, desculpa. O pessoal do Rio de Janeiro vem... Não, tudo bem, para animar, a gente não vai poder entrar no debate, mas tem várias perguntas muito positivas que eu queria deixar para a plateia, que a gente vai encaminhar para os palestrantes, e a gente tem várias pessoas que pediram os e-mails dos palestrantes. A minha sugestão é que a gente faça um relato, vai estar tanto no site do GVSS quanto no site da PAU, e aí a gente discute que disclosure a gente faz aí dos e-mails. Mas só dizer, tem umas perguntas super interessantes sobre usar outras estratégias de engajamento, como, por exemplo, que trabalham experiências lúdicas, afetivas, e aí é o beijo, abraço e cheiro aí da turma de Sobral, como isso pode servir para engajamento, como regulamentar não só lobby, mas a própria participação, quer dizer, para além do que já existe, o que mais a gente poderia fazer, uma discussão sobre equilíbrio entre conhecimento técnico e conhecimento territorial, né? Como é que a gente encontra isso para melhorar a participação? Tem até uma sugestão específica da turma da consultoria da Júnior Pública aqui da GV, como é que a graduação, como é que os alunos de graduação da GV e de outras escolas poderiam participar nisso, enfim, várias coisas super positivas aí com caminhos para seguir.